Olá pessoal, no vídeo anterior nós vimos que a busca por vida no cosmos é uma coisa muito importante para nós, para nossa sede de conhecimento. Agora nesse segundo episódio nós vamos mergulhar no coração da evolução. Como a seleção, tanto artificial quanto a natural, ela molda as espécies ao longo do tempo. E para iniciar essa história, eu gostaria de falar de uma lenda japonesa que eu apelidei carinhosamente de A História do Caranguejo Samurai Reiki. Não era um caranguejo que era samurai, né? Se liga na história. Após a Batalha de Dano-ura, em 1185, os pescadores do mar interior do Japão, eles passaram a devolver ao mar os caranguejos que apresentavam em suas carapaças marcas lembrando rostos de samurais reiki, que foram os caras que perderam a guerra. Eles acreditavam que eram espíritos dos guerreiros. Caranguejos sem essa marca eram comidos normalmente. Esse hábito inocente dos pescadores executou um programa de seleção que durou diversas gerações. Os caranguejos com manchas que lembravam rostos de samurais escapavam da pescaria e deixavam mais descendentes. Com o tempo, a população de caranguejos passou a apresentar carapaças com desenhos cada vez mais bem definidos, reminiscências claras de rostos humanos. Esse fenômeno é a seleção artificial ou artificial inconsciente. Nós, seres humanos, selecionamos diretamente características que nos interessam. Em animais domésticos e vegetais cultivados, a seleção artificial pode ocorrer de forma deliberada. Por exemplo, a gente pode guardar os cereais mais saborosos ou de uma forma acidental, como no caso dos caranguejos reis. E como que essa seleção artificial ocorreu na prática, através da domesticação de plantas e animais? Acontece que há cerca de 10 mil anos, nós não tínhamos vacas leiteiras, por exemplo, nem cães de companhias como nós temos hoje. Os primeiros agricultores e pastores percebiam intuitivamente variações em plantas e animais selvagens. Cereais com grãos maiores, cães com temperamentos mais dóceis, carneiros com lã mais farta. Eles selecionavam as populações que lhes ofereciam maior benefício e suprimiam as outras. Por exemplo, no gado leiteiro, homens preferiam, geração após geração, vacas que produziam mais leite em cada estação de ordenha. Em poucos milhares de anos, o bezerro primitivo, selvagem, que gerava poucos litros de leite por lactação, deu lugar a verdadeiras fábricas de leite. Do mesmo modo, os cães de guarda foram selecionados por comportamento e inteligência, e assim surgiram centenas de raças com características muito distintas. Se a seleção artificial dirigida por seres humanos pode produzir mudanças tão drásticas em milênios ou mesmo séculos, o que não fará a seleção natural ao longo de bilhões e bilhões de anos? A seleção natural, proposta formalmente por Darwin e Wallace em 1858, age de forma análoga, mas sem propósito consciente. Ou seja, o ambiente funciona como o criador, que seleciona quais indivíduos têm melhor adaptação para sobreviver e se reproduzir. Para entender isso, a gente pode destacar 4 pontos centrais, ou como a minha mãe costuma fazer, 4 pontos centrais. Ela faz 4 assim: variabilidade genética, e não é alemã, variabilidade genética, produção de descendentes em excesso, competição em ambiente e acúmulo de pequenas mudanças. Então, sobre o primeiro ponto, variabilidade genética existe naturalmente. As mutações ocasionais, recombinações de genes durante a reprodução, o próprio Darwin já falava em mutações súbitas. Hoje nós sabemos que são erros de cópia de material genético ou indicações por radiação e agentes químicos. Sobre o segundo ponto, produção de descendentes em excesso. A natureza é pródiga. Nascem muito mais filhotes, sementes e embriões do que conseguem sobreviver até a maturidade. Sobre o terceiro ponto, competição em ambiente. Apenas aqueles portadores de variações que lhes conferem alguma vantagem, seja maior resistência a um predador, tolerância a calor extremo ou eficiência para extrair nutrientes de certo solo, sobreviverão e deixarão descendentes. Sobre o quarto ponto, acúmulo de pequenas mudanças. Ao longo de centenas de milhões ou bilhões de anos, pequenas diferenças acidentais se acumularão
conduzindo à origem de novas espécies. Então, para resumir, é pela seleção natural, trabalhando por enormes escalas de tempo, que as mudanças provocadas por nós em alguns milhares de anos na domesticação podem ocorrer espontaneamente na natureza, sem intervenção consciente. Então, quando Darwin publicou A Origem das Espécies, seu argumento central era simples: mutações ocorrem, variabilidade existem, nascem mais organismos do que sobrevivem. Aqueles que por acaso têm alguma vantagem adaptativa têm maiores chances de procriar. Resultados de milhões de gerações é igual à diversidade biológica. Alfred Russel Wallace colocou independentemente as mesmas ideias. Thomas Huxley, difícil pronunciar esse nome, o bulldog de Darwin, descreveu essa ideia como um clarão de luz para um homem perdido no escuro. Tão evidente, mas ninguém a havia formalizado antes. Em síntese, quando percebemos que o nosso papel na biosfera é apenas um entre bilhões de experimentos concluídos, no caso são as espécies extintas, nós entendemos a magnitude da seleção natural. A evolução não é apenas uma hipótese, é fato. Os fósseis, dados genéticos e observações em laboratórios atestam isso. Gente, novamente, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, ativa o sininho aí, comenta também para a gente conversar e bater um papo saudável sobre ciência, né, para a gente aprender mais, para a gente aprender junto. Eu tenho que aprender com vocês também, né? E no próximo vídeo nós seguiremos a história da vida na Terra, examinando evidências fósseis e exploração cambriana e o surgimento de seres complexos. Até lá!